Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre aqueles exageros de final de ano, quando muita gente perde a conta e começa a comer sem parar, beber sem parar, aí o organismo reclama. E o começo de ano pode não ser aquelas coisas. Nós vamos conversar com o nutricionista Felipe Andrade. Ele vai comentar com a gente, vai dar algumas explicações sobre como é que é esse lance de comer exagerado e os perigos que isso representa para a nossa saúde. Seja muito bem-vindo, Felipe. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco em nossa Doses de Saúde de hoje. Muito obrigado, eu agradeço aí o convite pela participação aí do Dose Saúde. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem produtiva para todos aí, que a gente vai abordar muitos assuntos que são dúvidas gerais da Com maioria. certeza, com certeza. Você fique à vontade. Obrigado. Aqui a gente faz um papel assim meio de clínico geral. Às vezes eu pergunto alguma coisa que não tem nada a ver, mas você está aí, o mestre, Bora, vamos fazer esse bate-papo, é uma conversa da bem coisa para. interessante. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e, se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Bom, só dar uma contextualizada aqui na conversa nossa. Os exageros à mesa tendem a desencadear alguns prejuízos à saúde. Podemos citar como consequências desses excessos as dores e distensões abdominais, náuseas, vômitos, diarreias, além da possibilidade de desencadear refluxo, gastrite, azia e outros desconfortos. Nessa época, todo cuidado é pouco, né, ô Felipe? É uma época que, assim, tradicionalmente, né, acontece esses encontros aí, onde o exagero é É. algo comum, né? A gente estava Uhum. conversando nos bastidores, é comum, mas não deveria ser, É. né? Então, eu acredito que esse período de confraternização contribui muito com essa questão da distensão, do mal-estar depois, inclusive o peso da consciência depois também, né? Eu acredito que o peso da consciência para a maioria depois fica mais pesado que o É, desconforto gastrointestinal. é. Além do mais, tem É uma ressaca moral, né? é claro, alguns alimentos que contribuem para isso também. Por exemplo, a uva passa. Além dela trazer essa controvérsia aí, uns gostam, outros odeiam, né? Ela tem uma digestão um pouquinho mais complicada. Então, ela pode trazer um pouquinho mais de gás e isso aí culminar um pouquinho mais nesse desconforto gastrointestinal. Uhum. Então, tem relação também com o tipo de comida. A carne de porco também, para algumas pessoas, é um pouco mais indigesta, então acaba contribuindo com esse desconforto aí. Uhum. Felipe, aquele lance de líquido nas refeições que engorda, dá refluxo, um punhado de maldades com o nosso corpo, é verdade isso? Olha, em relação a isso daí é mais, como que eu vou te explicar? Relacionado ao exagero, tá? Hum, O exagero aí de qualquer coisa, como a gente sabe, vai ser prejudicial. claro. Então, quando a pessoa exagera na quantidade de alimento e ainda adiciona o líquido, ela favorece ao refluxo, né? E se a pessoa não tem, ela pode desenvolver. E se Aham, ela já tem, pode agravar, né? Que é o suco gástrico ali voltando pro trato, né? certo. O trato esofágico ali. Então, pode culminar nesse tipo de prejuízo aí. Então, não necessariamente é culpa do líquido, é culpa do exagero. Se está consumindo ali uma quantidade normal, com quantidades normais de líquidos, não tem por que se preocupar se tem líquido ou não. Uhum. Bom, ano novo, gente, é sinal de esperança para muita gente. Eu queria só fazer um ligeiro comentário aqui, porque me pediram que eu fizesse esse comentário. Que é bom lembrar que, sem estragar o apetite de ninguém, claro, que vivemos num país com altas taxas de insegurança alimentar. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgada recentemente, um total de 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer diariamente no Brasil. O número é quase o dobro do estimado em 2022 e representa 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país.
Isso é a vida, isso não é privilégio do Brasil apenas. Então, mas é para a gente refletir um pouco nessa época de tanta comilança. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. O excesso de álcool também, né, Felipe? No final de ano é um perigo isso, né? Não só no final do ano, mas em qualquer época festiva, né? Que estimule aí esse consumo excessivo do álcool, com certeza é um prejuízo. Eu costumo falar no consultório que, assim, quando a gente fala de álcool, não existe sem prejuízo. Existe prejuízo pouco. Consumiu pouco, prejuízo pouco. Consumiu muito, prejuízo muito. O álcool, diferentemente do alimento, ele não vai trazer um benefício. Então, são as chamadas calorias vazias, onde não tem uma função de nutrir o nosso organismo. Então, quando a gente fala ali, por exemplo, vamos dar exemplo em números, né, que é o que o pessoal gosta. Quando você fala ali em 4 long neck, isso daí envolve em torno de 600 calorias, né? Quando a gente fala de, por exemplo, na parte alimentar, uma lasanha, 300 gramas mais ou menos, vai ter a mesma quantidade calórica, 600 calorias. Porém, a lasanha ali, ela é composta do carboidrato, da proteína, do lipídio, né? O que vai virar algo no nosso organismo, vai contribuir ali para a formação de massa muscular, glicogênio hepático, formação de tecido, nutrição. Então, não são calorias vazias. Quando a gente fala da molécula do álcool, ela não traz um benefício, ela só traz um prejuízo. Então, quando a gente fala de aproveitamento calórico, para a gente ilustrar uma situação, vamos pensar que hoje eu vou tomar 4 long neck à noite e amanhã cedo eu vou treinar. Essa vai ser a minha refeição à noite. Agora vamos voltar lá para a lasanha. Vamos pensar que eu vou consumir essas 300 gramas de lasanha e amanhã eu vou treinar. A gente deve concordar que o treino em ambas situações vão ser totalmente diferentes, né? O treino ali alimentado vai ter um rendimento muito superior. Então, assim, calorias não são todas iguais. Quando a gente fala do álcool, o prejuízo, além do calórico, existe o prejuízo metabólico. Tá? Você está falando da cerveja. E o vinho, por exemplo, é a mesma coisa? Independente da bebida, porque o nosso corpo ele vai enxergar a molécula do álcool. Então, se é do vinho, se é do gin, se é do uísque, se é da cerveja, não importa. Essa molécula de álcool estando presente é o que vai metabolizar no nosso organismo. Porque tem aquela história, né, aquele romantismo, né? Tomar 1 ou 2 taças de vinho sempre faz bem, não sei o quê, isso é conversa. Existe ali outros, vamos dizer, compostos nesse vinho, né? O resveratrol, por exemplo, que pode contribuir. São antioxidantes poderosos que vão contribuir para o nosso organismo. Só que é aquela questão do exagero que a gente comentou. Quando a gente fala de uma taça, é algo mais suave. Seria a mesma coisa a gente falar de uma lata de cerveja. Então, é algo mais tranquilo. Como eu falei, consumindo pouco, prejuízo pouco. Não existe dose segura para uso de álcool. Para uma ressaca alcoólica, vamos dizer assim, ressaca tem um punhado por aí. O que é melhor? Olha, tem Não tanto para o treino, para quem vai treinar, para quem vai cair no batente no outro dia. Tem algumas estratégias aí, né? Além da conhecida água, né? Que a gente vai consumir aí uma quantidade maior, até porque a sede vai ser maior. Mas exercícios de alta intensidade. Então, um cardio pode ajudar. Ele vai ajudar ali na osmolaridade, na liberação de alguns hormônios, que vai ajudar a controlar essa ressaca aí de uma maneira mais rápida, mais efetiva. Um cardio de alta intensidade. Difícil é o pessoal conseguir fazer esse cardio de alta intensidade na ressaca, né? Seria o quê? Uma corrida, por Uma exemplo? corrida. Um sprint de corrida seria algo interessante para eliminar essas moléculas também, né? Rapaz, mas é uma receita meio complicada, hein? Porque o álcool em si, o que o nosso corpo tem dificuldade é a metabolização de uma partícula que vai sobrar do álcool, que é o aldeído. Se eu não me engano, o nome é esse mesmo, aldeído. Ele vai ser a quebra do álcool.
ele é tóxico para o nosso organismo. Então, é ele que vai causar esse efeito da ressaca. E tudo que é tóxico para o nosso organismo vai trazer algum malefício, né? O nosso corpo tem que ter uma resposta sobre isso. E demora a sair do corpo, né? Depende da intensidade que você vai metabolizar isso daí. Isso é muito individual. Tanto é que quando a pessoa ela vai tendo um consumo maior do álcool, mais frequente, ela tende a não ter tanta ressaca. Porque o nosso corpo ele é uma máquina de adaptação muito perfeita. Então, ele vai se adaptando a essa metabolização. Então, pessoas que não têm tanto contato com o álcool, isso assim, é até um estudo que falam das gerações passadas. Se os pais não tinham tanto consumo de álcool, o filho tende a ser menos tolerante, né? E se os pais tinham um abuso, os filhos tendem a ser um pouco mais resistentes. Por quê? Tudo contato, né? Se o corpo teve contato com esse tipo de substância aí, ele tende a ter uma metabolização mais efetiva, vamos dizer assim, né? Menos, não vou dizer menos prejudicial, porque não é o que acontece, mas em relação à ressaca, a gente pode falar isso. Então é válido dizer, por exemplo, o pai do fulano bebia adoidado, né? Como se diz no popular. E o filho acompanha, tanto é que o filho custa ficar tonto, custa se embriagar, por aí. Faz sentido. Está no DNA, Faz vamos dizer sentido, assim. faz sentido. É genético. É genético. Essa adaptação acontece por genética também. A adaptação ao ambiente, né? A mulher é mais fraca, né? Nesse caso. A mulher tende a ser mais fraca até pela quantidade de massa muscular, né? Pela metabolização. Então, algumas mulheres são mais fracas, mas hoje em dia não tá tendo muito essa regra, não. Eu acho que as mulheres hoje em dia estão bebendo tanto quanto ou mais que os homens. Eu conheço uma turminha aí que boa de copo. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Ô Felipe, aquela regra antiga de comer de 3 em 3 horas, né, que era recomendado, ainda é recomendado, eu andei fazendo uma pesquisa por alto, essa regra é meio controversa, né? Em partes, sim. Depende muito da estratégia, né, alimentar, depende muito do objetivo. Quando a gente fala, por exemplo, de necessidade, às vezes o paciente não vai ter, mas depende o que foi consumido nas 3 horas passadas, né? Para uma pessoa que tem muita massa muscular, por exemplo, uma quantidade mais baixa de gordura, talvez seja interessante esse fracionamento acontecer com mais frequência. Agora, para uma pessoa que o objetivo é emagrecimento, que tem um volume maior de gordura, não é uma regra, mas também não seria algo prejudicial. Então, assim, resumindo, essas estratégias de formas de se alimentar acaba sendo algo muito pessoal. Para algumas pessoas vai ser interessante, para outras vai ser indiferente. Mas nunca prejudiciais. Certo. Tem gente que preconiza também, né? Tomar um café de manhã, almoçar um café à tarde e jantar. Complementando essa questão aí de comer de 3 em 3 horas não ser algo, ser algo controverso, né? Vamos dar exemplo, por exemplo, de um paciente diabético. Um paciente que é diabético, se ele passa muito tempo sem se alimentar, não é interessante. Ele pode ter uma hipoglicemia. Se é um paciente que é usuário de insulina, isso daí pode agravar um pouquinho mais. Então, tá vendo que é algo muito particular? Se a gente for abranger uma regra geral e eu falar que, gente, não tem problema, pode pular essa regra aí, e o paciente que está ouvindo ali, a pessoa que está ouvindo ali é diabética, ela começa a seguir esse conselho, ela vai se dar mal. Na dúvida, né, procura um especialista, né? Então é algo um pouco mais particular para ser um pouco personalizado, né? Mais personalizado. E o tal do refluxo, Felipe? Essa coisa horrorosa que acomete uma boa parte da população, né? Isso. O refluxo ele é vamos dizer assim, um defeito, né, na nossa válvula gastroesofágica ali, que pode ficar
parcialmente aberta e ter um retorno desse ácido gastrointestinal, que é um ácido gástrico, aliás, que é um ácido muito forte, né? Ele é mais forte que os ácidos convencionais que a gente conhece aí. O nosso ácido do intestino aqui do estômago, ele é muito potente. Então, quando ele entra em contato com essa mucosa que não tem a proteção assim como o estômago tem, ele tende a queimar, né? Então, é onde a gente sofre esses prejuízos aí. Alguns hábitos alimentares pode interferir nisso daí, pode piorar esses quadros, né? Por exemplo, o consumo exagerado de cafeína tende a manter essa válvula um pouco mais aberta. Consumo de chocolate, tá? Que a maioria consome um chocolate aí, e aí daí a pouco tá com queimação, tá com azia, não sabe por quê. Chocolate, né? Então, o chocolate ele tende a deixar essa válvula aberta. Comer uma quantidade grande de alimento, ingerir o líquido e deitar logo em seguida, tende a ter ali também um desgaste dessa válvula e deixar ela um pouco mais aberta e o líquido extravasar também. Então, são alguns fatores que podem influenciar nisso daí. É um ácido tão forte, né? Eu já entrevistei aqui especialistas nessa área dizendo que tem alguns casos que chega a queimar a língua, né? A língua, os dentes. Os né? dentes. Às vezes a pessoa tá com aquela tosse persistente de meses ali que remédio nenhum sara, xarope nenhum sara, é algo relacionado ali a essa queimadura já aqui que do refluxo causa. Eu já contei essa história aqui, eu tenho refluxo, sofro de refluxo de vez em quando. E atingiu minhas cordas vocais uma vez. Eu até liguei para uma fonoaudióloga, nossa, Aruânia, e a hora que ela atendeu o telefone, falou: senhor Lei do céu, corre aqui. Eu fui lá. Minha voz estava assim, parecendo, a gente chama de taquara rachada, aquela... Aqui é a voz de adolescente, De adolescente, vai e volta. vai e volta. Eu falei, gente, eu tô frito, né? A metade do meu ganha-pão tá na garganta, então eu falei, vai, tá danado. Fui lá, refluxo. Ela deu uma examinada, tudo tal, e refluxo. Mas como é que eu faço para acabar com esse refluxo? Aí começou aquela relação, né? Foi lá em cima. Não pode pão de queijo, não pode café, não pode óleo, não pode manteiga, não pode leite, não pode cerveja, não pode uísque, não pode vinho, não pode tal. Tá quase igual um casamento, não pode nada. Eu brinquei com ela, eu falei, escuta, tomar água e respirar pode? Ainda pode. Se tomar água e não deitar. Se deitar também não pode, não. Qual é o tempo, Felipe, assim, de você fazer a última refeição, vamos dizer, e ir para a cama? Olha, eu acho interessante deixar um intervalo aí pelo menos de 1h30 a 2 horas antes de você deitar para dormir. Porque aí esse alimento já vai ter passado ali da parte do estômago para a parte intestinal. Certo. Depende do alimento, né? Alguns alimentos também, essa regra não vai valer se a pessoa coloca um pratado de feijoada ali e vai deitar. Então, são alimentos mais pesados, que demoram na digestão. A carne também é um deles. Então, ela demora mais na digestão. Mas agora, por exemplo, a pessoa fez uma refeição lá que é uma salada, uma fruta. Então, ela não tem essa necessidade toda de aguardar um tempo maior do que esse para se deitar. Depende do alimento. É uma caminhada também, às vezes, né? Pode ajudar também, pode ajudar. Até assim, a questão do líquido que a gente estava falando, uma água com gás, por exemplo, ela pode ajudar a motilidade intestinal. Então, isso daí pode dar uma acelerada no processo de digestão. Então, são algumas estratégias, né? Certo. O alimento industrializado é outro veneno também, né? Quando a gente fala de industrializado e processado, é algo um pouco complicado da gente abranger tudo, né? Generalizar. Porque muita gente fala assim, o alimento processado é péssimo, a gente tem que evitar o alimento processado e tudo. Mas tá. E o whey, por exemplo? É um alimento processado. Então, é um alimento que vai trazer um benefício interessante para o nosso corpo, que vai trazer um complemento dessa parte de proteína. E se a gente for encarar ele como um alimento processado, ultraprocessado, industrializado, a gente vai tirar ele também. Então, assim, não existe muita regra. Tem alimentos que são processados e são benéficos para o nosso corpo, né? O leite, por exemplo, o leite que é um alimento tão polêmico aí, né? Muita gente fala, o leite tem muito conservante, o leite tem muito... Gente, o leite caixinha, não né? tem conservante, né? Que fique claro aí de uma vez por todas, leite não tem conservante. Aí muita gente fala assim, mas então o que justifica
esse leite ficar ali 6 meses no supermercado, 3 meses e ele não estragar, né? O leite, ele passa por um processo de, vamos dizer assim, descontaminação, né? De esterilização, que é o processo UHT, onde eleva muito a temperatura dele e resfria muito rápido. É ultratemperatura, né? Alta. Então, onde bactérias que têm resistência, porque a gente tem bactérias que têm resistência a altas temperaturas e a baixas temperaturas. Então, a gente faz a eliminação desse processo, com esse processo de altas temperaturas, a gente elimina as que são resistentes à baixa, e quando a gente faz o contrário, a gente elimina as outras. Então, é um alimento, vamos dizer assim, esterilizado. Então, ele fica ali naquela caixinha específica, não é qualquer tipo de caixa, não tem luminosidade, não tem contato com o ar. Pode perceber que quando você abre ali a caixinha é quase que um vácuo, né? Ela fica um pouco mais solta, né? Então, não é questão de adição desse tipo de conservante, não. Se você olhar lá nos conservantes, tem lá leite, né? O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Com todo esse processo de sobe e desce a temperatura, as vitaminas, vamos dizer assim, do leite, continuam? Continua, elas não sofrem essa desnaturação, né? Até uma dúvida frequente em relação também ao whey, a gente pegando o gancho ali falou do whey agora, é sobre a desnaturação das proteínas, né? Das moléculas de proteína. Então, não tem problema aquecer um whey. Ele não é um alimento, não é uma proteína estrutural. Então, não tem problema. É a mesma coisa de você pensar assim, eu não posso, então, cozinhar um ovo. Senão, eu vou perder o nutriente principal ali da proteína. Né? E não é bem isso que a gente vê. A gente está vendo uma desnaturação da proteína. Ela está mudando a molécula de lugar. Então, por isso ela deixa de ser aquele líquido ali, aquele pastoso, e passa a ser mais sólido um pouco, né? E o ovo é até aconselhável, né? O ovo, ele entra na controvérsia de tempos em tempos, onde é indicado num período, não é em outro, mas não tem essa polêmica toda, não. Eu li uma vez que especulação, né? Não li a fundo, mas o leite só perde para o leite materno em relação a nutrientes. Então, é o segundo alimento mais completo aí do mundo. Porque houve época em que se disse, né, se falou sobre essa questão que você tá dizendo aí, se referindo, que o leite de vaca, por exemplo, foi feito para bezerro, para aquele tipo de animal, né? E que para o homem não teria valor nenhum. Eu vejo isso na ignorância maior do mundo. É o uso da tecnologia. Então, se a gente for pensar dessa forma aí, a gente não pode usar uma blusa de frio quando fizer frio, não é? Então, o que você está usando a blusa de couro que foi feito do couro do boi lá para você proteger do frio? O frio foi feito para boi, então, que tem o couro, né? Então, acho que assim, é uma ignorância pensar dessa forma aí. O ser humano é o único animal que tem essa capacidade de raciocinar e fazer as coisas com intuito, né? Programadas, tem essa maldade, vamos dizer assim, de aproveitamento das coisas. É ignorância. Então, é ignorância a gente pensar que leite é feito para bezerro. Desde que inventaram a panela de pressão para a gente cozinhar, então, a gente não poderia usar ela, porque qual que é o intuito disso? Se a gente for usar só coisas naturais, não faz sentido. Não é igual o leite materno, né? De jeito nenhum, mas depois que a gente tá grande também, como é que vai? Como é que vai mamar na mãe depois de grande, né? Vai ficar meio esquisito. Aí não dá. Voltando um pouco no suplemento aí que você falou do whey e tal, e as creatinas da vida, esse punhado de suplemento que tem aí no mercado. A creatina, a cafeína são um dos poucos suplementos com nível A de comprovação científica. Para um suplemento chegar a nível A de comprovação científica,
ele tem que se mostrar uma efetividade muito grande. Ele tem que se mostrar uma efetividade e uma segurança muito grande. Então, a creatina, ela é vamos dizer assim, para ficar de forma fácil de todo mundo compreender, é uma substância que a gente consegue através do alimento também. Mas, por exemplo, a gente sintetizar, né, absorver 5 gramas de creatina, a gente teria que consumir 1 quilo de frango. Então, é uma quantidade meio desproporcional em relação aos outros nutrientes que vão vir juntos, né? É uma quantidade muito alta de proteína, uma quantidade muito alta calórica. Então, para consumir, para aproveitar 5 gramas de creatina. Então, é um alimento que tem já nos alimentos que a gente consome. Com a suplementação, a gente só está complementando aquela quantidade. A gente está concentrando e fazendo uso, né? O excedente o organismo joga fora. Joga fora. E tem as outras vitaminas, né? Tem a vitamina D, complexo B, aquela coisa toda, né? Na pandemia ficou essa febre aí do uso de vitamina D, né? Eu percebi no consultório que isso aumentou muito. Por quê? Disseminaram que a vitamina D ela vai aumentar a imunidade, vai prevenir contra o Covid e tudo mais. Então, as pessoas começaram a ter um uso muito exagerado de vitaminas. Vitamina D e vitamina C, principalmente, né? Isso daí acaba gerando um perigo. E aquela coisa também, né? Muita gente ficou recolhido dentro de casa, não se expunha ao sol. Isso. Isso acaba gerando um transtorno, um perigo. Por quê? A vitamina D, ela aumenta a absorção de cálcio. Então, quando a pessoa está exagerando ali na vitamina D, a chance dela ter um cálculo renal, uma pedra nos rins aí, né? Aumenta. Então, esse exagero de vitamina D pode trazer um malefício também. Então, qualquer vitamina que existe um exagero nela, ela vai trazer um malefício, né? A vitamina E, por exemplo, ela é bem tóxica em altas doses. Então, a gente pode se intoxicar também com vitaminas. Não é porque é uma vitamina que é tranquilo, não. Que é à vontade, não. É tudo em excesso, né? Tudo em excesso vai trazer um prejuízo, né? Um desequilíbrio, né? A creatina, por exemplo, para o fígado, para os rins, não tem problema. Existe esse grande mito aí que a creatina traz pedra nos rins, né? Queda de cabelo, pedra nos rins e tudo. Não, mas isso daí não passa de um mito, tá? A creatina é um suplemento bem seguro, desde que usado nas doses recomendadas. A cada 3 a 5 gramas ali por dia, tá ótimo. Depende muito da quantidade de massa muscular. Talvez isso para alguns atletas vai ser uma quantidade baixa. Ele precisa usar um pouquinho mais. Tem umas creatinas especiais, aquela creatina Pure, por exemplo. Isso daí é um selo de certificação que ali realmente tem creatina, porque a gente tem as creatinas que são adicionadas de outros nutrientes. Por exemplo, a creatina saborizada, que vem ali com maltodextrina, né? Então, não é um produto puro. Ela não é somente creatina, não é 100% creatina. Vamos supor, num scoop ali de 10 gramas do produto, vai ter 5 gramas de creatina, 5 gramas de malto, ou até menos. Vai ter 3 gramas de creatina, 7 de malto. Então, não é um uso puro da creatina. Esses suplementos, ô Felipe, é recomendado a pessoa tomar, mesmo que não esteja treinando, é recomendado ingerir esse tipo de coisa normalmente? A creatina em si, ela traz alguns outros benefícios, né? Tem algumas especulações aí, os estudos não são unânimes quanto a isso, mas de melhora cognitiva, de melhora de sensibilidade à insulina, tudo isso daí a creatina pode trazer uma melhora. Mas nada tão efetivo quanto ao uso de um medicamento, por exemplo.
né? Ela vai trazer uma melhora, mas para aquela pessoa que já tem algo comprometido, talvez não vai ser o suficiente, né? Então a gente não pode abranger dessa forma. Eu prefiro tratar a creatina mais para a parte esportiva, sem abranger muito essa outra área aí. Certo. O que está na onda agora, né, pelo menos de um pouco tempo para cá, é o magnésio, né? É. Que dizem que para a questão cognitiva também é muito Isso. O magnésio, ele é um composto, bom, né? É né, o L-treonato, né? Como é que é? É um composto antigo que a gente usava aí na academia bem antigamente, que é o ZMA, que é o composto de zinco, magnésio. Me fugiu a outra molécula aí, outro nutriente que é. Mas é um precursor de testosterona, por exemplo. Então, cada nutriente tem uma função no nosso organismo. Então, quando a gente fala ali do magnésio, ele tem determinada função. A gente fala do zinco, ele tem outra. Eles podem ajudar são precursores de outros nutrientes, por exemplo, a testosterona. Então, cada molécula no nosso corpo ela tem uma função, né? O nutriente tem uma função. É uma máquina muito maravilhosa, né? É perfeita e adaptativa, né? É. Bom, tem superstições que dizem que tem alimento que traz sorte no final de ano. A nutrição fala alguma coisa sobre isso? Olha, eu acho que essa parte mais esotérica aí, eu não sou muito ligado a isso, não. Então, eu não tenho muito essa noção, esse conhecimento sobre essa parte, não. Então, acho que, assim, tendo o alimento na mesa já é uma grande sorte. E o alimento pode não dar sorte, né? Mas se não fizer mal, já é um grande feito, né? Então, só de ter esse alimento distribuído ali naquele dia já está ótimo. Já é uma grande sorte, né? Ter uma mesa farta hoje é privilégio de pouca gente, né? O que você sugeriria, o Felipe, assim, para uma refeição legal no final de ano, numa ceia de Natal, no Réveillon, uma coisa assim? Vamos por partes, então, né? Vamos pensar aqui que... Caneta e papel na mão. A realidade aqui da galera, né? Eu acho que, assim, aquela ceia onde tem aquele frango ali, aquele Chester, que é uma ave que ninguém conhece, né? É um frango gordo. Ele é um alimento baixo em gordura, desde que você tire a pele. Então, é um alimento interessante da gente considerar a parte de proteína dele. Então, vamos tirar a pele ali do Chester, do peru mesmo, e vamos consumir mais a parte sem gordura, que essa parte da pele ela é muito rica em colesterol, tá? Tem também geralmente tem uma oferta maior de salada. Então, a salada ela vai complementar a parte das fibras. É bem interessante fazer o consumo da salada ali, né? Geralmente não tem muito feijão, né, de calda, é mais um feijão tropeiro. Então, tem que tomar cuidado com aquele feijão tropeiro, porque o que a gente vai colocar naquele feijão tropeiro, o feijão em si é um alimento de baixa caloria. Mas o feijão tropeiro, o que é a base? Farinha, bacon, calabresa. Então, tem uma quantidade calórica bem alta. Já tá dando água na boca aqui, ó, só de pensar. Então, assim, é um alimento mais calórico. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de alimento. Vamos dar preferência ali para salada, para o arroz branco e maneirar na sobremesa, que geralmente tem também uma diversidade maior de sobremesa e o carboidrato pode enriquecer bastante. Porque tem gente que entra de cara para trás, né? De cara para trás. É um pouquinho do pudim, o pavê. Tem até o tio lá que pergunta, né? É pavê ou para comer? Sempre tem, né? Eu peguei algumas coisas na internet, tem o tender ao molho de romã e uvas verdes, lentilha da sorte, arroz com lentilha e calabresa, linguado ao vinho branco, arroz com bacalhau, salada de aipo com maçã, salada da sorte com grão de bico e lentilha. Tá vendo? Aí vira uma salada mista aí se a gente for consumir um pouquinho de cada coisa, né? O pernil, por exemplo, já é uma carne mais gorda, a gente tem que dar uma selecionada, fazer uma lipo HD nesse pernil aí primeiro, né? Ele tem algumas partes que tem mais uma quantidade maior de gordura ou outras partes mais magras. Depende muito da preparação. Se você der uma limpada antes ali, dá para ajudar muita coisa. Então, são opções mais saudáveis, vamos dizer assim, né? E aí tem aquele contexto que a gente falou. Para algumas pessoas, a carne de porco é um pouco mais indigesta, né? Então, evita um pouco mais. Os temperos também são um pouco mais evidentes, né? Um pouco mais
caprichada ali na carne do porco. Então, pode causar também indigestão. O peixe é bem recomendável também, né? O bacalhau vai ajudar bastante, só tem que tomar cuidado com a quantidade de sódio, né? O sal, né? Para quem tem já um problema aí de hipertensão, tem que ir com um pouquinho mais o pé no freio ali, porque senão pode ter um prejuízo em relação a isso aí. Aqui falou aqui no tal do linguado, que é um peixe bem saudável também, e ele é leve, né? A digestão do peixe é mais fácil. A maioria dos peixes tem uma composição bem mais leve para digestão. Quando a gente compara, por exemplo, o peixe com a carne de porco, por exemplo, não tem nem comparação. O peixe ele vai ter uma digestão muito mais rápida, muito mais leve, muito mais saudável, né? Então, se existe essa possibilidade aí do peixe, dê preferência para o peixe que vai ter um benefício melhor, um prejuízo menor quando exagerado. Em termos de vitamina, a carne de porco é bem provida disso? A gente pode comparar ela à carne bovina mesmo, tá? Ela tem um pouco menos, às vezes, ali de ureia, né? Menos do que a carne bovina e mais do que a carne de ave e de peixe, por exemplo. Então, ela fica no meio do caminho. Em relação à digestão, que é um pouco mais complicado, mas proteína é proteína, então não vai ter esse prejuízo também, não. Felipe, foi um prazer enorme tê-lo aqui. O microfone continua à disposição sua para as suas considerações ainda que você tenha sobre esse nosso tema de final de ano. Ó, pessoal, o que eu tenho para falar é que, assim, vamos devagar aí. Dá para fazer algo bem diversificado, sem exagerar, não tem essa necessidade de exagerar. O problema é o seguinte, não vai ser só no dia, vai ter o esquenta no outro dia também. Então, assim, às vezes a pessoa do Natal até o Ano Novo, ela consegue ganhar 2 quilos aí fácil, né? Principalmente de retenção, porque consome muito alimento calórico. Então, ela acaba tendo um acúmulo aí um pouco maior de líquido e, consequentemente, dependendo da ingestão calórica, mais gordura também. Mas tem opções aí. No meu Instagram, eu falo muito sobre opções saudáveis, lanches saudáveis. Felipe Andrade Nutri, tá? No Instagram. Eu sou mais ativo no Instagram do que em outras redes sociais. Então, eu gosto muito de postar sobre o meu dia a dia, sobre uma rotina saudável. Então, vamos dizer assim que eu vendo o que eu vivo, né? Então, a minha rotina é o que eu prego no consultório e é o que eu vivo também. Então, é o exemplo, né? Não fica nada de diferente, não. Então, sem extremismo, sem nada de cortes extremos e sem nada de também correia folgada totalmente, não, né? Porque tem gente que acha que emagrecer é um sacrifício, né? Um sacrifício. Vê a dieta como uma prisão, né? Então, a pessoa que está vendo algo como uma prisão, como um castigo, ela nunca vai fazer por vontade própria. Com prazer, né? Nunca vai ter um prazer em fazer. Ela vai ver aquilo ali como um sacrifício. E ninguém está disposto a viver no sacrifício. Claro. Mas se mudar aí essa forma com que a dieta pode ser levada, eu acho que dá para ter uma relação bem bacana com ela. Então, não tem essa necessidade toda, não. Com certeza. Muito obrigado, Felipe. Foi um prazer participar, Orley. Espero que a gente possa gravar futuros aí, novamente. Com certeza. Um bate-papo bem produtivo para a galera tirar as dúvidas aí. Vamos sim. Muito obrigado pelo conteúdo que você dispensou para o nosso pessoal. Muito obrigado mesmo. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Até a próxima.